O segundo episódio da série dos Lanternas Verdes estreou e olha, eu vou falar pra você que esse episódio respondeu muita coisa pra gente. E na verdade talvez a série ela vá por um caminho até um pouco mais interessante do que a gente achava. Primeiro que foi falado algumas palavras, citados alguns personagens e talvez um possível personagem aparecendo. Então vamos falar aqui rapidamente da série desse segundo episódio que, cara, parece que foram 2 episódios que saíram até o momento, já dá pra ver que pelo menos o segundo episódio já tá sendo um pouquinho melhor do que o primeiro, mas ainda assim estão respondendo. E cara, eu vou falar pra você como eu tô gostando desse tom um pouco mais sério da série. Porque, beleza, né, não tô falando que não pode ter comédia, que não pode ter piada e tudo mais, mas cara, eu tô gostando desse tom, apesar de sim, claro, eu sou uma daquelas pessoas que preferia que a série fosse algo mais voltada para o espaço e tudo mais. Eu tô gostando do clima que ela tá entregando aqui pra gente. Se você quer saber de alguma coisa relacionada ao universo do Lanterna Verde, eu vou deixar uma playlist aqui nos cards, porque eu deixei várias curiosidades com relação a todas as tropas que tem no universo do Lanterna Verde. Tem a origem do John Stewart, tem a origem do Hal Jordan, do Guy Gardner também. Então assim, aqui provavelmente deve ser um dos únicos canais no Brasil que tá fazendo um trabalho legal referente à questão do Lanterna Verde, sempre atualizando vocês de curiosidades. Então, não se esqueçam de já se inscrever no canal, deixar seu like, também confira os links aqui da descrição, porque a gente tem o nosso grupo de WhatsApp, também tem a Amazon, que é a parceira aqui do canal, então você comprando qualquer coisa pela Amazon, você vai estar ajudando, na verdade, esse projeto, e você vai estar ajudando sem pagar um centavo a mais, cara. Olha só que beleza. Com esse segundo episódio, a gente já vê que ele já foca mais na questão de 2016, né, onde o Hal Jordan ele tenta ensinar brevemente o John Stewart a voar, porém o John Stewart ele consegue construir um pássaro e esse pássaro fica com ele praticamente o episódio inteiro. E é muito bacana porque a gente não porque não teve uma explicação onde o porquê que aconteceu e porquê que é tão raro assim alguém conseguir, mesmo estando sem o anel, ficar com um construto. Porque o que acontece é que o normal é, você tem o anel, você faz um construto e esse construto ele permanece com você. Porém, mais recente, até mesmo nos quadrinhos, o John Stewart ele chegou num nível em que ele não precisava de anel para fazer o construto. Tanto que tentaram invadir justamente a casa da mãe dele, quando os Lanternas Verdes dos Planetas Unidos tentaram recrutar não, mas eles tentaram capturar o John Stewart e ele falou, cara, eu não preciso mais de um anel, e ele simplesmente começa a fazer os construtos com a própria força de vontade dele, sem a necessidade de um anel. Cara, isso foi muito bacana, cara. E vamos ver como que vai ser o nível do John Stewart, porque até então a gente já pôde ver nesse segundo episódio, principalmente por conta dessa ação do construto, que o poder do John Stewart ele vai ser grande, que o John Stewart ele será um grande Lanterna Verde. E aí, no caso, o Hal ele pede pro John Stewart ir pra Coast City. No episódio anterior eu tinha até falado que talvez a cidade nem exista. E o que acontece é que ele vai lá pegar a bateria. E olha, vou ser bem sincero, eu gostei muito que eles mudaram o traje do Lanterna Verde, porque quando foi revelado o traje, foi revelado um traje meio que marrom que não agradou muita gente. Mas e aí tinha as deduções, tinha as teorias de que aquela não era a versão final do traje. Cara, ainda bem que não foi, porque assim, eu gostei do estilo, gostei do modelo do traje, mas realmente aquela cor marrom não ficou bacana. Aí eles colocaram a cor verde, cara, ficou tudo certo. Eu achei que ficou sensacional essa nova repaginada do traje. E o interessante também é que a gente já viu o universo compacto lá no filme do Superman, e aqui eles resolvem trazer de novo, tanto que o Hal Jordan ele até vai falar universo compacto, a bateria ela está guardada aí dentro, o que é uma sacada legal, porque justamente como o Hal Jordan ele tem a vida dele pública, né, todo mundo do planeta sabe que Hal Jordan é o Lanterna Verde, então nada mais interessante do que deixar num lugar bem escondido onde pessoas não podem ter acesso. E aí a gente vê essa investigação do John Stewart e aí a gente encontra uma palavrinha, na verdade, 2 palavras. Caçadores cósmicos. Cara, os caçadores cósmicos, eles são essenciais
na história do Lanterna Verde. E a gente vê isso até pelo treinador do Chris. O treinador do Chris apareceu nesse episódio e aí ele simplesmente nos deu uma pista de qual personagem talvez ele possa ser. Mas vamos por partes. Os Caçadores Cósmicos, eles foram na verdade a primeira criação dos Guardiões. E eles simplesmente são uma força policial gerada por inteligência artificial onde eles não têm emoção. Porém, nisso deles não ter emoção, eles simplesmente acabaram dizimando vários planetas e os Guardiões eles precisavam dar um jeito nos Caçadores Cósmicos. E aí que eles criaram a tropa dos Lanternas Verdes, onde seria tudo gerido pela força de vontade. No caso, os Caçadores Cósmicos eles eliminavam qualquer tipo de emoção. E quem foi uma das maiores vítimas dos Caçadores Cósmicos, que jurou vingança? Sim, ele mesmo, o Atrocitus, líder da tropa dos Lanternas Vermelhos. E aí, essa teoria que bate sobre quem que é o treinador do Chris. Vamos chamar ele assim, tá? O treinador do Chris, e talvez ele possa ser o Atrocitus. Porque logo no primeiro episódio, quando aquele alienígena ele fala que o que ele busca é vingança, a gente deduz que por ser o universo do Lanterna Verde, nada mais justo do que ser um membro da tropa dos Lanternas Vermelhos. E aí, o que acontece é que o treinador do Chris, ele chega falando para todo mundo simplesmente que os Caçadores Cósmicos dizimaram o planeta dele. E aí você me pergunta e aí, por muito tempo, o Atrocitus ele foi atrás dos Caçadores Cósmicos, ele achou um povo, que esse povo ele estava perdido, eles tiveram os seus planetas dizimados também, e aí por conta disso eles encontraram a Ira, e aí nesse momento o Atrocitus ele se tornou líder da tropa dos Lanternas Vermelhos, e aí teve toda a criação da tropa também, que eu deixo explicado aqui no vídeo que eu vou deixar acima. Aí a gente se pergunta, como que eles conseguiram se transformar em humanos? Cara, isso é uma coisa muito bacana, que isso aconteceu lá nos Novos 52. Quando os Novos 52 surgiu, começou a fase dos Lanternas Vermelhos, teve uma mensal específica dos Lanternas Vermelhos. E aí o que acontece que quem escrevia, inclusive, era o Peter Milligan, o escritor conhecidíssimo, escreveu Hellblazer, escreveu O Homem-Animal, enfim. E aí o que acontece que a tropa, ela recruta um primeiro humano Lanterna Vermelho, só que o que a gente conhece? Que o Lanterna Vermelho, ele troca o seu coração pelo anel, então no momento em que ele tira o anel, ele simplesmente acaba morrendo. E aí, para não ter isso, esse humano da tropa dos Lanternas Vermelhos, ele criou um construto onde ele fosse uma pessoa comum. E aí, provavelmente, a gente pode deduzir que se o treinador do Chris é mesmo o Atrocitus, então é bem provável de que ele tenha feito um construto, ele junto com os seus outros membros da tropa, em relação aos construtos. Então eles criaram construtos humanos justamente para eles poderem se esconder. E aí, outra coisa interessante também, que é citado o nome de Mogo. Mogo, na verdade, ele é um planeta, só que ele não é simplesmente um planeta, ele é um planeta que é um Lanterna Verde, cara, é muito bacana. E por muito tempo, depois da destruição de Oa, os Lanternas Verdes, eles habitaram dentro de Mogo. E sim, o Mogo ele fala, o Mogo ele tem força de vontade. Cara, você tem um planeta do seu lado, literalmente. Aí a gente vai para uma peça interessante, que aí isso já fica um pouco de desconfiança, só que a gente já sabe que é a questão do financiador, porque o Hal Jordan ele fala com o William Blake sobre a questão de um financiador e que ele não pode revelar. E, ao mesmo tempo, a gente tem a questão dos Caçadores Cósmicos, que tem um Caçador Cósmico que ele está infiltrado na humanidade e ele ainda por cima está disfarçado. Então, a gente pode imaginar que talvez esse financiador seja um dos Caçadores Cósmicos e por isso que ele conseguiu tecnologia alienígena. E a gente viu que no momento em que o John Stewart ele cita isso para o Hal Jordan ele fica, obviamente, muito assustado, porque ele conhece os Caçadores Cósmicos, só que ele não sabe de toda a história. E aí, com quem que o Hal Jordan vai atrás? Sim, dele mesmo, tal Sinestro. E cara, pelo Sinestro, ele está estando preso. O que a gente deduz? Que provavelmente o Sinestro ele já se rebelou com a tropa. A gente vê isso no momento em que o Hal Jordan ele está no hospital conversando com a Sheriff Kelly. E ainda por cima, provavelmente a própria tropa dos Lanternas Amarelos já tenha sido criada. Agora, se a gente vai ver na série ou não,
Cara, eu espero que sim, porque aquela cena pós-crédito do filme do Lanterna Verde do Ryan Reynolds tá devendo muito a gente, então a gente merece, nem que for uma pitadinha, nem que for por pelo menos 10 minutinhos ou 5 minutos, a gente tem que ver a tropa dos Lanternas Amarelos, a tropa Sinestro. Eu boto fé que a gente vai ver, mas não é certeza. Tudo isso não passa de simplesmente teorias da conspiração. Cara, vendo o Hal Jordan colocar o traje, até mesmo o John Stewart, ele vendo como que ficaria o traje dentro dele, cara, para mim, sinceramente, foi um momento que emocionou muito. Eu achei que foi um negócio muito emblemático, e a gente vê que o John Stewart, ele é uma pessoa que ele quer ser apressado, que ele quer fazer parte da tropa dos Lanternas Verdes. Então naquele momento em que ele viu o traje, colocou na frente dele, cara, a gente já consegue imaginar, não, esse aí vai ser o Lanterna Verde. Agora, o que esse episódio não explicou foi justamente aquele final. Eu achei que eles iam seguir basicamente a mesma estrutura do primeiro episódio, que seria o que eles vão mostrar os acontecimentos em 2016, mas também eles vão mostrar os acontecimentos em 2026, nem que for nos últimos 5 minutos, como foi no episódio passado. Eu senti um pouco de falta disso. A HBO ela já liberou inclusive um teaser do próximo episódio, então vai ser mais um episódio em que a gente vai ver o John Stewart, e ele está confrontando alguém que talvez possa ser o Caçador Cósmico, ou talvez possa ser até mesmo um dos Guardiões. E cara, foi muito bacana até mesmo a questão do Hal Jordan perguntando pra ele, né, falou assim, mas você comunicou os Guardiões? Não era nem pra eu comunicar você. E aí, até mesmo respondendo, vocês até podem fazer esse tipo de pergunta, tá, mas se o treinador do Chris é o Atrocitus, e o Atrocitus ele é nervoso, então ele atacaria de frente, por que que ele não foi até lá e simplesmente acabou com tudo? Cara, é o seguinte, o Atrocitus, por mais que ele possa ser um vilão, tem momentos em que ele não machuca inocentes, tem momentos em que ele só quer vingança contra as pessoas e contra o que feriu ele. Então, vendo um monte de pessoas inocentes, ele não quer dizimar, até porque ele mesmo teve o seu povo dizimado. Mas é isso, esse foi o episódio 2, cara, foi sensacional. Eu tô achando bacana a questão do tempo, que eles estão colocando episódios de mais ou menos 1 hora, 50 minutos, 55 minutos. Acho que tá um tempo bacana e dá para explorar bastante coisa, e tem muitas respostas ainda para serem respondidas ao longo desses episódios, mas vamos ir assistindo. Isso, eu vou indo nessa, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, se você gostou desse vídeo, se você gosta aqui do canal, não esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui, beleza? Eu vou indo nessa e daqui a pouco eu volto com outro vídeo. Fui!